Quem era fã do seriado Chaves, sem sombra de dúvidas, também é do Senhor Madruga, que era interpretado pelo saudoso Ramon Valdez. Pois bem, para quem não sabe, meu nome é Ivan Lima e vou contar algumas curiosidades sobre esse ator que cativou tanta gente com as malandragens do seu personagem. Vocês já pararam para pensar que Seu Madruga era o símbolo do personagem malandro? Ele até procurava emprego, mas nunca fazia as coisas certas. Além disso, quem se lembra quando, mesmo devendo 14 meses de aluguel, ele conseguiu ir passar suas férias em Acapulco? Na vida real, as coisas eram bem diferentes. O primeiro fato que eu quero contar é sobre a família do ator. Será que o dom de fazer humor simplesmente surgiu assim, do nada? Para quem não sabe, Dom Ramon, como era conhecido, veio de uma família de artistas, que inclusive já conhecia a arte de conseguir fazer as pessoas darem risada. Para começar, seus irmãos eram atores e fizeram vários filmes. Manuel El Loco Valdez e Germán Valdez, conhecido como Tintán, fizeram um verdadeiro sucesso no México. O dom de atuar e fazer as pessoas rirem sempre esteve correndo nas veias de Dom Ramon. Já sobre sua carreira, é estranho a gente saber que, bem antes de atuar em Chaves, Dom Ramon já tinha feito vários papéis. Não sei para vocês, mas na minha cabeça, Dom Ramon sempre foi o Seu Madruga. Seu primeiro trabalho foi em Ai, que bonitas piernas, ou Eu Sou do Amor, na versão em português. O filme foi lançado em 1948, onde Ramon interpretava o funcionário de uma lavanderia. Nesse caso, o personagem principal era vivido por seu irmão, Germán Valdez. Depois disso, ele fez muitos outros papéis mais discretos, principalmente nos filmes, em que seu irmão trabalhava. Em alguns casos, o nome de Ramon não aparecia nem nos créditos. Dom Ramon, além do Chaves, também fez sucesso em um seriado chamado Chanoc. A série surgiu durante a década de 1970 e era inspirada nas histórias em quadrinhos mexicanas, com o mesmo nome, que faziam sucesso no país desde a década de 1950. Os anos em que Ramon Valdez trabalhou como ator foram os anos de ouro do cinema mexicano. E por mais louco que possa parecer, nesse tempo, Ramon já era um veterano. Só para vocês terem uma ideia, ele trabalhou em mais de 50 filmes. Era um ator experiente, tanto que chegou a fazer algumas novelas como Lupita, que foi exibida no Brasil em 1985. Mas a curiosidade que eu vou contar agora vai surpreender muitos dos nossos inscritos. Todo mundo sabe que o Seu Madruga era considerado um personagem motivo de piada para muitas pessoas. Além de ser considerado feio, ele recebia bofetadas da Dona Florinda em praticamente todos os episódios. O que pouca gente sabe é que Dom Ramon era considerado um galã quando mais jovem. Como eu disse, Ramon atuou em mais de 50 filmes. E na época em que estava no auge da sua juventude, Dom Ramon tinha lá o seu charme. Tanto que, como ele mesmo declarou, depois do cigarro, seu segundo vício eram as mulheres. Quem diria, não? Que o Seu Madruga já foi galã um dia. Será que é por isso que a bruxa do 71 era apaixonada por ele? Bom, brincadeiras à parte, Ramon geralmente era um galã. A prova disso é que ele se casou 3 vezes e teve 10 filhos. Mas quando foi que Dom Ramon finalmente começou a trabalhar com Roberto Bolanhos? Esse fato também é muito legal. Antes de trabalhar com TV, a única experiência que Ramon tinha era com o cinema. Sua estreia na televisão aconteceu em 1970, em um programa chamado Super Gênios de la Mesa Quadrada, que era estrelado por Maria Antonieta de las Nieves, a Chiquinha, e Rubem Aguirre, o professor Girafales. Segundo o filho de Ramon, que revelou no programa De Noite, em 2018, Roberto Bolanhos viu Dom Ramon em um dos seus filmes e viu ali um homem que tinha um grande potencial para trabalhar na televisão. O programa, na verdade, era um esquete de 10 minutos de um programa de várias horas. Só que,
Depois de um tempo, a produtora resolveu dar um programa só para eles. Aqui foi o começo da carreira de Dom Ramon com Roberto Bolanhos. E pouco tempo depois de começar a trabalhar juntos, surgiu o icônico personagem Seu Madruga. Exatamente em 1970 veio o programa do Chapulín Colorado. Em 1972 surgiu El Chavo del Ocho, mais conhecido aqui no Brasil como Chaves. E embora Dom Ramon tenha feito muita fama por causa do Seu Madruga, ele também interpretou vários outros personagens famosos, como Alma Negra e Tripa Seca. O mais engraçado é que Dom Ramon se parecia muito com o personagem que interpretava. Na verdade, sua família diz que Seu Madruga já existia, muito antes de criarem o personagem. Vou te contar algumas semelhanças entre o ator e o personagem. Primeiro, os bordões que Seu Madruga dizia já existiam bem antes. Os filhos de Dom Ramon contam que os bordões... Só não te dou outra porque... O que foi? O que foi? O que há? Já eram frases que ele usava com os amigos e filhos. Ou seja, parte da atuação de Dom Ramon eram características dele mesmo. Além de tudo isso, Seu Madruga era o único personagem que não precisava de maquiagem e nem de figurino. As roupas do Seu Madruga eram o que ele costumava vestir, uma camiseta preta e uma calça jeans. Nos bastidores, ele colocava apenas seu chapéu azul e o personagem já estava pronto para atuar. Quanto ao estilo do Seu Madruga, milhares de pessoas têm curiosidade em saber mais sobre a sua tatuagem no braço, que era vista frequentemente no seriado Chaves. Nossa redação não conseguiu encontrar informações sobre o significado das tatuagens de Dom Ramon. Porém, muita gente não tem nem ideia do desenho da tatuagem. A boa notícia é que nós encontramos duas fotos do desenho. Uma, Dom Ramon mostra a tatuagem ao lado do seu neto. A outra foi capturada em um dos episódios do seriado Chanok, onde Ramon atuava. E como vocês podem ver, sua tatuagem era de um navio pirata. Agora, algo que pouquíssimas pessoas sabem. Depois de alguns anos atuando no seriado Chaves, supostos desentendimentos fizeram com que Dom Ramon deixasse o programa. Segundo relatos dos participantes, além de não se darem bem na frente das câmeras, Seu Madruga e Dona Florinda também não gostavam um do outro por trás das câmeras. No final da década de 70, Carlos Villagrán, que interpretava o Kiko, deixou o programa de Bolanhos. Pouco tempo depois também saiu Ramon Valdez. O motivo? Na entrevista que eu citei anteriormente, Esteban Valdez, o filho do ator, disse que seu pai saiu do seriado depois que Florinda Mesa, que interpretava a Dona Florinda, queria o controle do programa, fazendo várias interferências no roteiro, algo que não agradou Valdez. Na época, Florinda Mesa estava envolvida com Roberto Bolanhos, o Chaves, e passou a ser a produtora executiva. Consequentemente, Dom Ramon deixou o seriado. Um triste fim para o Seu Madruga, não é? Bom, mais ou menos. A saída de Dom Ramon durou apenas 2 anos. Em 1981, depois de vários pedidos para voltar a trabalhar com Roberto, Dom Ramon finalmente aceitou. Mas dessa vez, ele trabalharia no seriado Chespirito. A união dos dois durou menos de 1 ano, pois em novembro de 1981, o programa foi retirado do ar. Vocês sabiam que depois de deixar os trabalhos com Roberto Bolanhos, Dom Ramon fez alguns trabalhos com Carlos Villagrán, o Kiko? A série se chamava Ah, que Kiko! Ou Kiko e sua turma aqui no Brasil. E era estrelada exatamente por Kiko e Seu Madruga, depois que ambos se demitiram do seriado do Chaves. O seriado não fez tanto sucesso quanto Chaves, tanto que foi gravado apenas uma temporada com 29 episódios. Em 1987, um ano antes de Ramon morrer, ele voltou a viver o personagem Seu Madruga, ao lado de Kiko, que dessa vez se escrevia com K, devido aos direitos autorais do personagem do seriado Chaves. Seu Madruga trabalhava em um mercadinho onde as histórias dos episódios se desenrolavam. Esse, inclusive, foi o último trabalho de Dom Ramon em um programa de televisão.
Antes de morrer, o último trabalho da vida de Ramon foi no Peru, em 1987, quando fez uma propaganda. E o motivo pelo qual Ramon Valdez morreu, você sabe qual é? Diferente do que muita gente pensa, ele não morreu por causa do câncer de pulmão. As pessoas pensam isso, pelo fato de que Dom Ramon fumava bastante e realmente ter tido câncer de pulmão. Mas a verdade é que em 1985, ele já estava com um tumor maligno em seu estômago. E esse tumor se espalhou pelo corpo e atingiu a sua coluna vertebral, o que acabou levando à morte, no dia 9 de agosto de 1988, aos 64 anos. Legal os fatos sobre a vida do seu Madruga, não é? Bom, a boa notícia é que, se você é fã do ator e do personagem, ficamos sabendo que logo logo será lançado um documentário sobre a vida de Dom Ramon. O documentário irá mostrar a história jamais contada sobre o homem que deu vida a um personagem que segue cativando milhares de pessoas mais de 30 anos após sua morte. E eu me despeço por aqui. Até a próxima. Tchau.